Importunação sexual é crime. Cantadas invasivas, beijo roubado, passar a mão ou encoxar no ônibus ou metrô, consideradas contravenções até setembro, agora são crimes que podem ser punidos com até 5 anos de reclusão. A divulgação de vídeos e fotos de nudez, pornografia ou cenas de sexo também passam a ser crime. É sobre isso que nós vamos conversar agora com Rogério Cury, mestre especialista em Direito e Processo Penal. Olá, Rogério, muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Olá, eu que agradeço pelo convite, pela atenção. Eu estou à disposição para nós tratarmos de um tema que é muito importante, né? Um tema que já há tempo o direito penal precisaria regulamentar de maneira um pouco mais incisiva e o fez. Que estava faltando, então, essa definição, né? Porque esses casos ficavam entre a contravenção ou, às vezes, também eram, quando eram mais graves, eram considerados estupro, mas que também não seria exatamente a definição adequada, é isso? Exatamente. Nós tínhamos, então, duas infrações penais. Uma considerada crime hediondo, que é o estupro, que está previsto lá no artigo 213 do Código Penal, que tem uma pena relevante. Mas o outro, se não fosse o estupro só é praticado no 213 mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. E eu posso, então, no estupro, praticar o ato sexual em si ou qualquer ato libidinoso. Nós chamamos de conjunção carnal, introdução do pênis na vagina ou qualquer ato libidinoso. Isso é estupro, mas desde que eu pratique com violência ou grave ameaça. Essa importunação, que era conhecida até então, importunação ofensiva ao pudor, né? Nós tínhamos numa contravenção penal e a pena era apenas uma pena de multa. Então, a gravidade era quase nenhuma. E o resultado para quem praticasse esta infração penal praticamente também era nenhum. Por isso, os reclames. Por que a pessoa praticou, então, aquela importunação ofensiva ao pudor, né? E não foi presa? Por que a polícia soltou? Por que o judiciário libertou aquela pessoa? Esses eram os questionamentos que a sociedade fazia. Hoje isso muda um pouco, porque hoje nós temos uma pena, temos um crime mesmo previsto no Código Penal, não é? E que tem uma pena de 1 a 5 anos. Então muda um pouco a concepção da coisa. Mas permanece assim, em caso de violência, aí continua sendo estupro. Exatamente. Em caso de violência ou grave ameaça contra a pessoa, para a prática de qualquer ato sexual ou qualquer ato libidinoso, né, diverso da conjunção carnal, eu continuo tendo o crime de estupro. Sem prejuízo disso, eu também tenho o crime de estupro de vulnerável, onde eu respondo por estupro com pena ainda muito maior do que a do crime de estupro com violência ou grave ameaça, sem a necessidade de praticar violência ou grave ameaça. Basta, por exemplo, eu praticar uma conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, por exemplo, tocar nas partes sexuais de uma pessoa, por exemplo, menor de 14 anos, ou que não consiga, por nenhum meio, apresentar resistência. Imagine uma pessoa que esteja completamente embriagada ou desmaiada, que não tem condição nenhuma de entender o caráter ilícito do fato. Mesmo ela sendo maior de idade. Mesmo sendo maior de idade, essa é a sua questão importante. Porque se diz, o estupro de vulnerável é só contra menor de 14 anos de idade. Não, pode ser contra maior de 18, inclusive. E são, do ponto de vista mental, mas naquele momento, aquela pessoa não tinha condições de resistir, de oferecer resistência. Pessoas que estão embriagadas e, portanto, ou uma pessoa que está dormindo, uma pessoa que está internada no hospital sedada. E nós já tivemos vários casos no Brasil, principalmente pessoas que foram vítimas ou de queimaduras muito fortes, elas ficam sedadas e elas perdem um pouco, né, a sensibilidade. Então, por conta disso, nós já tivemos casos, até mesmo em hospitais, onde houve a prática de toques em partes pudentas da pessoa, e aí sim se respondeu, aquele que fez isso foi processado por estupro de vulnerável, que também é crime hediondo e também está previsto no Código Penal. E no caso dos menores de idade, mesmo que eles consintam, não adianta, mesmo assim é estupro, não é isso? Isso veio uma questão importante, a jurisprudência evoluiu, agora a legislação também, porque antes nós tínhamos uma discussão.
Primeiro, era menor de 14? Era. Mas se fosse maior de 12, nós precisaríamos analisar o caso concreto para saber se também era uma adolescente que tinha uma vida sexual passada. Hoje acabou isso. Mesmo que o menor consinta ou mesmo que o menor tenha experiência sexual passada, isso não importa. Será estupro de vulnerável. Neste ponto, então, a lei endureceu muito essa questão. Agora, no caso da importunação sem violência, como foi muito divulgado recentemente, um caso de um homem que ejaculou em cima de uma mulher no transporte coletivo, e aí aconteceu isso mesmo que o senhor estava citando, né? Que ele não foi enquadrado, porque não podia ser considerado estupro, porque não houve violência, e então foi só uma contravenção, né, com uma simples multa. Esse tipo de caso agora está previsto. Esse caso está previsto. Esse exemplo que você citou ocorreu na cidade de São Paulo, dentro de um ônibus, né, um ônibus público, onde o indivíduo ejaculou, né, numa mulher. Ele foi levado à delegacia, porque é uma infração penal. Só que não é crime, é uma contravenção, é menos do que um crime. E não tem pena privativa de liberdade. No final do processo, se ele é condenado, ele recebe uma multa. Então, neste caso, a autoridade policial não pode prendê-lo em flagrante e nem ser decretada prisão preventiva, temporária dele. Agora, com a mudança da lei, sim. Como nós temos um crime, cuja pena é de 1, mínima 1, máximo 5 anos, chegando em sede de delegacia de polícia, em situação de flagrância de uma importunação sexual, eu posso prender o indivíduo em flagrante. E mais, e é importante isso, como a pena deste crime máxima é superior a 4 anos, também pode ser decretada a prisão preventiva, porque há uma discussão na doutrina se crimes que possuem pena de até 4 anos pode ou não pode ser decretada a prisão preventiva. Os mais garantistas dizem, olha, diretamente não poderia, porque há um requisito no Código de Processo Penal, mas nesse caso é possível. Mas aí ficaria, assim, uma possibilidade de o advogado dessa pessoa questionar, dizer que até agora, desde 1942 até setembro de 2018, isso não era considerado? Esse tipo de argumento pode ser utilizado? Esse argumento até pode ser utilizado, mas será um argumento em vão, porque a lei penal brasileira, quando ela entra em vigor, ela é aplicada para aqueles fatos praticados a partir do momento da vigência dela. Ou seja, se eu pratiquei esse fato anteriormente, um dia antes dessa lei entrar em vigor, eu serei processado agora pela lei anterior. E se condenado, serei condenado à pena de multa. Mas quando a lei entra em vigor, dizendo agora o crime tem pena de 1 a 5 anos, e é crime, a partir do momento que a lei está em vigor e eu pratiquei aquele fato, eu sou regido por esta lei. Então não haveria nenhum êxito, na minha opinião, de se alegar isto. Então, assim, a cultura tem que mudar mesmo. A cultura tem que mudar, já era preciso, né, mudar, agora não só culturalmente, porque agora nós temos o crime mesmo. A única coisa que eu lamento, do ponto de vista de quem quer enrijecer a lei, é a pena mínima do crime. Eu explico, ele tem pena mínima de 1 ano. Todos os crimes no Brasil que possuem pena mínima de 1 ano, antes de iniciar o processo, após o oferecimento da acusação formal por parte do Ministério Público contra aquela pessoa, se aquela pessoa que praticou o crime preenche determinados requisitos legais, ela terá um direito de receber uma proposta chamada de suspensão condicional do processo. O que significa? Olha, eu não continuo com o processo desde que você aceite algumas condições e as cumpra durante 2, no mínimo 2, no máximo 4 anos. Geralmente é um comparecimento mensal no fórum, enfim. Neste caso, como se trata de crime sexual contra a dignidade sexual, não seria o mais adequado. Era melhor que a pena mínima não admitisse a possibilidade de suspensão condicional do processo. E aí, para isso, ela teria que ser maior? Teria que ser uma pena mínima de 2 anos, porque a pena máxima, como já é 5, um mínimo de 2 já seria mais adequado, porque há uma diferença muito grande de 1 a 5, há um lapso muito grande da mínima para a máxima. Nós, em regra, no Brasil, os crimes que possuem pena máxima de 5 anos, possuem pena mínima de 2.
E existe a possibilidade de alguns casos que hoje seriam considerados estupro e vão passar, então, a ser importunação? Pois é, eu entendo também que, de um outro lado, acho que a nossa jurisprudência, os advogados, vão buscar uma tese também diferente. Se de um lado a lei veio enrijecer, veio endurecer, de outro a jurisprudência pode mudar para começar a fazer aquilo que nós chamamos de desclassificação. Alguns casos que eram considerados estupro de uma pessoa, mas sem violência ou grave ameaça, que nós temos lá uma figura, uma possível figura, num parágrafo 1º do artigo 217-A, que é lá no estupro de vulnerável, hoje pode ser importunação sexual. Em regra, o que os tribunais faziam? Em regra, a jurisprudência caminhava no sentido, olha, é estupro, porque era muito difícil, né, para um tribunal, para um magistrado ver aquela situação e você desclassificar de um crime que é hediondo para uma contravenção penal que não tem pena praticamente, só tem a multa. Hoje já não. Nós já tínhamos alguns precedentes que faziam desclassificações, mas agora me parece que os precedentes serão mais rotineiros, 1, e 2, porque o próprio tipo penal da importunação sexual, esse novo crime, ele me parece mais adequado para essa desclassificação. Então, se de um lado realmente nós enrijecemos, tiramos uma contravenção e criamos um crime, de outro lado é possível que surjam teses para desclassificar, em alguns casos, analisando o caso concreto, com muita cautela, de estupro de vulnerável, em alguns casos, para a importunação sexual, quando nós estamos falando em pessoas maiores de idade, principalmente. Então, esse tipo de coisa aconteceria, assim, a pessoa é acusada de estupro e aí acabam desclassificando. Exatamente. E considerando uma contravenção. Exatamente. Uma contravenção não, agora é um crime, mas né? Uma importunação. Uma importunação. Isto é possível de acontecer no Brasil, não seria uma tese jurídica infactível. Muito pelo contrário, é possível. E eu acho que nós teremos hoje, dentro de algum tempo, é possível fazer um estudo, e eu acho que denúncias do Ministério Público por estupro podem diminuir pelo tipo penal do estupro de vulnerável, e nós termos um maior número de denúncias por importunação sexual. Eles vão dizer, não, mas agora temos denúncia por importunação sexual, porque agora nós temos o crime. Não, eu gostaria de analisar mais adiante, talvez daqui a alguns anos, a quantidade, a diminuição das imputações por estupro e o aumento de importunação sexual. Eu acho até que pode haver uma maquiagem, falar, olha, o número de estupro no Brasil caiu. Eu acho que não. Eu acho que só vai mudar um pouco a tipificação. É possível, então nós não podemos ser enganados lá na frente. Olha, com a nova lei, você veja, caiu o número de estupros, as pessoas são menos estupradas. Talvez não. É que, na verdade, nós estamos adequando algumas condutas ao novo tipo penal ou novo crime de importunação sexual. Mas aí também seria interessante, né, no futuro, fazer esse estudo, incluindo também a quantidade de contravenções, do que antes era apenas contravenção, para ver se isso também mudou ali na classificação. Exatamente. Né? Isso eu acho que já de início já vai dar uma diferença muito grande. Nós tínhamos, de fato, alguma resistência de tipificar essa contravenção, e hoje nós não teremos muita resistência de tipificar a importunação sexual. E, sem dúvida nenhuma, deve dar uma diferença, deve dobrar. Eu acho que, proporcionalmente, se nós avaliarmos o número de boletins de ocorrência que serão feitos pela contravenção penal da importunação ofensiva ao pudor, para o número de boletins de ocorrência agora do crime de importunação sexual, isso deve dobrar rapidamente. Eu espero que, na verdade, a população se conscientize, isso ajuda, toda a lei penal, ela ajuda também a população se conscientizar, se afastar um pouco da criminalidade, obviamente. Eu espero que nós não tenhamos tantos boletins de ocorrência para isso, mas naqueles que houverem, naqueles casos que o indivíduo delinquiu, nós vamos ver isso, um grande aumento da prática, da suposta prática do crime de importunação sexual no Brasil. Mas o senhor disse, então, que havia uma resistência a tipificar a contravenção de importunação? Em casos específicos, sim.
Porque um caso rumoroso, por exemplo, como aquele que ocorre lá no ônibus em São Paulo, aquele caso onde a população clamava, né, por uma energia maior do Estado, por uma atuação mais forte do Estado. E o Estado, vendo que aquela conduta se amoldava perfeitamente a uma contravenção penal, o Estado não tinha meios de trabalhar de outra maneira, senão como fez na primeira vez, libertando o indivíduo. Tanto é um fato que aquele mesmo indivíduo, quando foi libertado, ele vai 2 semanas depois num ônibus e pratica praticamente o mesmo fato, mas aí é preso por estupro. Porque, segundo consta, ele teria segurado o braço da moça e aquilo seria violência. Me parece até então uma tentativa de adequação da conduta para o crime de estupro. Se nós tivéssemos a importunação sexual já na época como crime, já estaria tipificado, ele já estaria preso em flagrante, sem essa necessidade de discussão se era estupro, se era importunação ofensiva ao pudor na época, se nós tivéssemos o crime de importunação sexual à época. E o fato de ele ser reincidente, de, né, voltar a praticar o mesmo crime logo depois, isso não alterou nada? Pois é, ele pratica a mesma contravenção à época, só que continua sendo com uma pena de multa. E isto não daria, veja a situação, o critério que seria de desproporcionalidade. Por que não prenderam ele preventivamente? Porque ao final do processo, o que aconteceria com ele? Ele seria condenado a uma pena de multa, nunca a uma pena que o privaria da liberdade. E o que é pior, nem pena restritiva de direitos ele poderia sofrer, uma prestação de serviços à comunidade, por exemplo. E o que é pior ainda, ele condenado a uma pena de multa. E isso é o que é o pior, na época. E se ele não pagasse essa multa, a pena de multa não poderia ser convertida em pena nenhuma, porque ela se transforma em dívida de valor. Só pode ser executada no juízo civil. Então, veja que a situação, de fato, era delicada para conseguir conter aquele indivíduo. Então, para esse tipo de caso, né, essa nova lei, essa nova tipificação resolve. Ajuda bastante, né? Ela traz digamos assim, uma atuação do direito penal num delito que protege um bem jurídico, que é a dignidade sexual da pessoa, que é um bem jurídico importantíssimo. Até fazendo uma comparação talvez mais importante que o patrimônio de uma pessoa. A dignidade dela sexual é muito valiosa. Então, por isso eu entendo que foi positivo, sim, essa tipificação em razão de se tornar crime a importunação sexual. E a denúncia ou a ocorrência, ela pode ser feita por qualquer pessoa, não apenas pela vítima. E sabe que a sua pergunta também é muito importante e muito precisa para que todos saibam. Nós tínhamos um problema em relação aos crimes contra a dignidade sexual como um todo. Em regra, os crimes contra a dignidade sexual, a autoridade policial ou o Ministério Público só poderiam agir se a vítima autorizasse. A regra era essa, porque o crime era chamado de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Isso acabou. Com a entrada em vigor da nova lei, que é a Lei 13.718, ela transforma todos os crimes contra a dignidade sexual em crime de ação penal pública incondicionada. E o que significa isso? Significa que se eu sou vítima de qualquer delito contra a dignidade sexual, caso eu vá na delegacia e faça um boletim de ocorrência, eu não preciso autorizar que eles investiguem. O Ministério Público não precisa ter representação ou autorização da vítima. Basta ter conhecimento do fato. Ainda que eu não vá a uma delegacia de polícia, mas uma autoridade tenha conhecimento que eu tenha sido vítima de um crime contra a dignidade sexual qualquer, a autoridade policial investigará. E o Ministério Público, entendendo que há algum indício de autoria e prova de fato da existência daquele crime, ele estaria obrigado a oferecer a denúncia. Então, eu agiria, autoridade hoje, como num crime de homicídio. Eu não tenho a necessidade de autorização da vítima mais. Então, né, se qualquer pessoa que presenciar uma situação dessas pode denunciar ou tirar uma foto, filmar, fazer essa ocorrência e já iniciou o processo. Exatamente. Levando essa informação até uma autoridade, se for para uma autoridade policial, eles vão certamente lavrar um boletim de ocorrência, tentar intimar a vítima ou fazer uma investigação preliminar para saber se aquilo de fato existiu mesmo,
ouvir as pessoas envolvidas e dar continuidade, sem a necessidade da vítima autorizar. Porque pode acontecer casos onde o agressor ou a agressora, aquele que pratica a importunação ou o estupro, é o pai, é a mãe, né, é o irmão mais velho, é um tio, e isso acabava muitas vezes, né, ficando nas quatro paredes, a vítima não queria representar, mesmo as autoridades sabendo que ela tinha sido vítima, mas dependia, em alguns crimes, da representação dela, e ela não fazia. Hoje não é mais necessário, basta a autoridade ter conhecimento que ela vai investigar, o Ministério Público, se entender que tem indícios, vai oferecer denúncia, essa pessoa será processada. E a divulgação de cenas de nudez, né, os chamados nudes, de pornografia, cenas de sexo, tudo isso também passa a ser crime? Isso continua, isso passa a ser crime, isso também é um tipo penal que nasceu agora, com a nova lei. Qualquer divulgação, e é importante até fazer um corte, qualquer divulgação de cena de estupro de vulnerável, já é crime no Brasil. Mas o que mais chama atenção é a divulgação de cenas de pornografia ou de sexo. O que acontece, às vezes, em redes sociais, em grupos de celulares. Olha, o que eu encontrei, o casal foi flagrado praticando sexo, a menina foi flagrada trocando de roupa, o menino ou o rapaz foi flagrado sem roupa, e isso é divulgado em redes sociais ou em aplicativos de celulares, etc. As pessoas precisam entender hoje que, na medida que ela faz sem o consentimento da vítima isso, ela comete crime. E o crime possui pena de 1 a 5 anos. É claro que existe uma excludente para a imprensa, se isso é feito para fins jornalísticos, desde que você não exponha a pessoa, você tome cuidado de não expor o rosto da pessoa, para fins artísticos, culturais, isso não haveria crime, ok? Mas todas as outras hipóteses, que não haja conhecimento da vítima, eu, quando divulgo uma cena de sexo, ainda que o sexo seja consentido, claro, ou uma cena pornográfica, uma cena de nudez, hoje passa a ser crime no Brasil, com uma pena relativamente alta, de 1 a 5 anos. Então, eu até disse outro dia em uma palestra, as pessoas no Brasil talvez estejam cometendo diariamente crimes, não sabem que essa lei entrou em vigor, e se a vítima se sentir atingida e souber disso, pode levar até a delegacia de polícia essa informação, a pessoa que divulgou isso será investigada, será processada e poderá ser condenada. Agora, e como funciona esse consentimento? Porque se a pessoa, né, tira uma foto nua e manda para o namorado, para alguém, ela consentiu. Assim, ela que quis mandar, mas aí se ele repete, passa adiante, isso não foi consentido. Exatamente. O consentimento dela, a vítima, ter passado para ele a foto ou uma filmagem, aí ele tem toda a autorização legal. Mas se ela não autoriza ele passar para adiante, nós temos já o crime. E mais, é muito comum no Brasil esse crime acontecer entre pessoas que mantiveram alguma relação íntima de afeto. E ainda se tratando de relação íntima de afeto, a lei é mais dura ainda. A lei tem um aumento de pena para essa pessoa, dizendo, ó, você que manteve uma relação íntima de afeto, porque de fato às vezes são os casos mais comuns. Se você divulgou isso sem autorização da vítima, a sua pena é de 1 a 5, mas ainda tem um aumento de pena. É mais grave ainda a conduta. Que seriam aqueles crimes de vingança, né? A pessoa, né, teve uma relação, terminou, aí busca lá umas fotos antigas e joga na rede. Né? Exatamente, um ato de vingança, né? Dizendo, olha, eu vou jogar na rede para menoscabar, para acabar com a imagem dessa pessoa, enfim. Então, além de responder por esse crime, eu ainda entendo que ele pode responder pelo crime contra a honra. Difamação, injúria. Ou seja, as pessoas precisam entender e tomar muito cuidado hoje que o uso de redes sociais precisa ser muito cuidadosa,
porque algumas nem sabem, mas podem praticar vários crimes. De repente, ele acorda um dia sendo um multicriminoso. Praticou o crime novo contra a dignidade sexual, de divulgação de cenas de sexo ou pornografia, mais o crime contra a honra, porque em regra ele o faz de maneira dolosa mesmo, para menoscabar, né, a honra da vítima, etc. Então hoje, no Brasil, nós temos uma mudança muito grande. Muito obrigada pelos esclarecimentos e as explicações e pela participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço, sempre estarei à disposição quando preciso. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar essa entrevista, acesse a página do Senado na internet, senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer comentários, críticas ou sugestões, ligue de graça para 0800 61 2211. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.